Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui em parceria com o Japa Tricolor para falar sobre esse jogo de ontem. O São Paulo que venceu a equipe do O'Higgins pela Copa Sul-Americana, segunda rodada, mas parece que não convenceu muito. Melhor, parece não convenceu praticamente nada. O São Paulo consegue fazer um planejamento, ou melhor, Roger Machado e os seus comandados ou seus comandantes conseguem fazer um planejamento aonde tudo fica pior. Mas claro, fazer as coisas para que fiquem pior parece que é uma especialização e qualidade do Rui Costa e também do senhor Rafinha. O São Paulo ontem conseguiu passar a impressão de que não era para ter vencido. O São Paulo ontem venceu, foi aquela vitória culposa, quando não há intenção de ganhar. Porque o que o time do O'Higgins ontem perdeu de oportunidade, nós estamos falando do O'Higgins. Exatamente, O'Higgins. O que o O'Higgins perdeu de chance ontem é uma coisa estratosférica. Se o dirigente do São Paulo, Rui Costa, estava prevendo que o Crespo iria oscilar, iria fazer partidas ruins, ele acertou na previsão, mas errou com o treinador. Ontem o São Paulo escapou de passar um vexame, uma vergonha dentro de casa. E não foi nem pela competência do São Paulo, que tem até uma certa competência por ter feito os gols, mas foi muito pela incompetência e pela falta de futebol da equipe do O'Higgins. Ontem nós vimos algo que é extremamente preocupante. Um time que precisou colocar a força máxima para salvar o trabalho do treinador, para mostrar para que o treinador possa começar a ter paz, e ele sai com mais pressão ainda. Porque o time não joga, o time não cria, o time vive de pouquíssimos e raros momentos. Tem problemas na defesa, tem problemas no meio, tem problemas no ataque. Mas talvez o problema maior do São Paulo hoje esteja na diretoria, que expande esse problema para o banco de reservas e durante todos os setores, para todos os outros setores do São Paulo. Se você assistiu o jogo ontem, a gente fica feliz pela vitória. O torcedor de São Paulo está feliz pela vitória. Mas é uma felicidade onde a gente acaba ficando um pouco mais preocupado. Porque não teve nenhum tipo de mérito do São Paulo nesse tipo de vitória. Foi mais uma questão de momentos do que uma questão de trabalho. E o trabalho que é muito questionado. Ontem nós vimos um time entrando com força máxima para enfrentar o O'Higgins. Força máxima. Já diria o Deadpool, esforço máximo. E o São Paulo faz muito esforço para jogar futebol. O time é limitado? Concordo, o São Paulo é um time limitado. É um time para brigar por 45 pontos, como dizia o Crespo? Talvez mais perto do que brigar por títulos, como diz o Rui Costa, e trouxe um treinador para que isso acontecesse. Hoje, com a atuação de ontem do São Paulo, o torcedor fica com a impressão de que o São Paulo briga pelos 45 pontos e não pelo título. Essa é a impressão. E aí que está o grande problema. Quando você tem um time que você tenta mentir para o torcedor, tenta enganar o torcedor, o São Paulo é referência. O São Paulo precisa brigar por títulos. Eu concordo. O São Paulo precisa voltar a ser referência. O São Paulo precisa voltar a brigar por títulos. Mas isso se faz com boas gestões. Não trazendo alguém que você pode vender esse discurso e ele passar esse discurso adiante. Não é assim que você vira protagonista. Não é assim que você se torna, volta a ser um time que briga por títulos. O São Paulo hoje pode brigar apenas por copas, mas sem ser favorito nas copas.
Porque Copa tem todo o seu, todos os seus mistérios, todos os seus charmes. Já o São Paulo, quando entra, por exemplo, numa competição que tem fase de Liga e fase de Copa, já começa a ficar mais complicado, que é o caso da Sul-Americana. O São Paulo hoje está 100%, é importante para passar para a próxima fase, mas você não vê perspectiva. Você imagina o São Paulo fazendo a mesma atuação diante do O'Higgins, na casa do O'Higgins? Ah, por que você fala assim na casa do O'Higgins? Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Peguei aqui alguns números, e sempre tem aquela questão de número para lá, outro para cá, aquela coisa toda. Mas ontem a posse de bola termina empatada. 50-50, 50-50. O O'Higgins termina com mais finalizações que o São Paulo, gente, é o O'Higgins. Finalizações no gol, o São Paulo deu 4, o O'Higgins 2, 3 finalizações no gol. Chances claras, e aqui que é uma coisa que me chama a atenção. Chances claras criadas. O São Paulo teve 2 e o O'Higgins teve 2. Qual a diferença? Qualidade dos jogadores. O São Paulo tem jogadores com qualidade melhor do que o O'Higgins. E nas chances claras que o São Paulo criou, o São Paulo marcou. Ao contrário do O'Higgins, que nas chances claras que teve, acabou não convertendo. O O'Higgins teve mais escanteios que o São Paulo, 8-4. O O'Higgins teve 83% de precisão de passe, São Paulo 87%. O O'Higgins tomou mais cartões que o São Paulo. Nas finalizações, naquela de expectativa, aquela chamada XG, que é a finalização versus o gol, as finalizações do O'Higgins foram mais perigosas do que a do São Paulo, para a galera que gosta de números, né? E olha uma outra situação. O São Paulo deixou o O'Higgins finalizar 7 vezes dentro da área. O O'Higgins, 7 vezes. É muito preocupante o que acontece com o São Paulo. Quando você pega os números e cruza com o que aconteceu no jogo, e eles se completam, isso é preocupante. Porque os números, eles não são favoráveis ao São Paulo. Muito pelo contrário. Os números são contra o São Paulo. E pra galera que é agarrada em números, adora só mastigar e ver os números, isso que está acontecendo com o São Paulo é muito por causa da falta de qualidade do seu treinador. Hoje, o Roger Machado, ele é sim um problema no São Paulo. Veja como funciona o planejamento no São Paulo. O Rui Costa, ele achou melhor demitir o Crespo porque o São Paulo poderia cair de rendimento. O São Paulo caiu de rendimento, o São Paulo não conseguiu jogar, o São Paulo tomou um passeio do Vitória, e aí para salvar o seu cargo, para salvar as suas convicções, para salvar a sua decisão, Rui Costa e os seus diretores, os seus comandantes, acharam melhor fazer um planejamento aonde o time principal deveria ter sido colocado em campo. Consequência, jogo ruim, partida ruim, sentimento ruim e o São Paulo perdendo Marcos Antônio. Marcos Antônio sai lesionado. Quem poderia imaginar que um jogador que de 22 jogos jogou 20 poderia estar para arrebentar? Mas o problema é que o Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo hoje. Como é que o treinador, precisando garantir um emprego, precisando garantir resultado, vai deixar o melhor jogador do São Paulo fora? Não tem como. Por mais que o Roger tenha matado o trabalho, tenha matado o futebol do Marcos Antônio, o Marcos Antônio mostrou que é sim o melhor jogador do São Paulo. E o Roger não podia abrir mão dele hoje. Resultado? Lesão muscular que não vinha acontecendo há muito tempo. O São Paulo perde vários jogadores. O São Paulo perde vários jogadores e contra o Vasco vai tudo de novo ter problema. O São Paulo vai ter problema tudo de novo. Ontem no intervalo, com justa causa, a torcida vaiou o time do São Paulo. E é assim que funciona. Não jogou bem, a vaia acontece.
E assim deve ser, e assim tem que ser, assim precisa ser. Na entrevista coletiva, não sei se vocês perceberam, mas eu achei o Roger muito abatido. Eu achei o Roger estranho. Nem ele tá aguentando mais. Ele falou: ah, meu trabalho aqui só tem um mês, a torcida tá na razão, né? As coisas não acontecem. Ah, por que você usou o time em força máxima hoje contra o O'Higgins? Ele falou: não, na verdade é jogo a jogo. Aí foi questionado sobre o Mike. Por que o Mike sumiu? Não, é porque, sabe, é a minha visão, né? Sabe, deu pra ver, ele parece que ele também já não tá mais, e só com um mês de trabalho. Parece que o próprio Roger já entendeu. Pelo menos a impressão que eu tive. Parece que o Roger tá entendendo o que ele não consegue fazer, o que ele não dá conta de fazer, o que ele não pode fazer. O São Paulo hoje é apenas um time mal treinado e mal comandado. Tem peças ruins? Tem. Tem peças boas? Tem. Mas talvez a grande, a grande peça ruim, a grande engrenagem quebrada esteja no comando. O Rui Costa e o Rafinha sofrem pressão a todo momento. E essa pressão vai aumentando, ela vai escalonando a cada partida, toda vez que o São Paulo entra em campo. Eles vão tentar arrastar o Roger até a Copa, pausa para a Copa, para saber o que faz. Eu não sei se isso vai ser possível. Eu não sei se isso vai ser... se o São Paulo vai aguentar tanto tempo. Igual até teve gente que falou: o Roger nunca vai ter paz para trabalhar. Ele vai ter paz para trabalhar. O time precisa só jogar futebol. Mas aí a pergunta é: você consegue ver o time do São Paulo jogando futebol na mão do Roger? Hoje, o São Paulo jogar futebol na mão do Roger é uma coisa palpável, é plausível de acontecer? E eu tô falando rebuscado hoje, palpável, plausível, enfim. Hoje nós estamos gastando português. Estou lá, Roger Machado. Mas é porque as coisas parecem que não acontecem. É isso que o torcedor precisa entender. É isso que algumas pessoas precisam entender. Se você quer ter uma tranquilidade para trabalhar, você precisa trabalhar bem. Eu nunca vi em uma empresa, primeiro que quando você é contratado, CLT, você tem os chamados 3 meses de experiência, que você pode ser mandado embora a qualquer momento se o patrão achar que você não serve para o cargo. Mas no futebol a gente precisa dar o tempo. E você ganha esse tempo como CLT fazendo o quê? Trabalhando bem, mostrando resultados, mostrando que você é capaz de ocupar aquela vaga, mostrando que você é capaz de ter aquela oportunidade de seguir na empresa, de seguir trabalhando, de seguir mostrando os seus serviços. Se der um mês e o patrão olhar e falar: não adianta, não tem como, ele não dá conta. É um abraço até mais ver. Acabou, é a experiência. E o Roger está nesse momento de experiência, neste momento que precisa mostrar muito, que ele chega pressionado e ele não consegue. Como que ele vai ter paz se ele não consegue fazer a própria paz? Ele chegou, fez lambança. Fez lambança no outro jogo, fez lambança no outro. Todo jogo ele faz uma. Todo jogo. E esse agora, ele resolve colocar os titulares. O jogo não acontece, o futebol não acontece. Ele toma sufoco do O'Higgins. E ainda tem gente que quer que ele tenha paz para trabalhar. É a mesma coisa que se você chega num restaurante chique e tem lá os valets, né, o pessoal que manobra o seu carro. E tem um cara que recém chegou. Ele tem carteira de motorista já faz tempo, mas ele não dirige há muito tempo. Mas ele foi contratado, porque ele é amigo do dono. Ele pega um carro, vai manobrar o carro, arranha todo o carro. Ele pega um outro carro, dá uma batidinha na lateral do carro. Ele pega um outro carro, bate um carro no outro. E esse cara todo dia é cobrado, todo dia é dedo na cara, todo dia é pressionado, porque ele precisa melhorar o trabalho dele. Vai chegar um momento que, mesmo sendo
amigo do dono, esse cara precisa ser mandado embora, porque senão o negócio do cara vai começar a cair. A mesma coisa está aparecendo no São Paulo. Parece que por enquanto não pode tocar no Roger porque ele é da galera. Ele é amigo da galera. Mas vai chegar uma hora que a pressão vai ficar cada vez maior e insustentável. E aí, o ninguém solta a mão de ninguém vai ver isso fazer assim, ó. E aí alguém vai soltar a mão do Roger. Porque eu tenho certeza que, primeiro, o Roger, quando tiver com a corda no pescoço, o Rui Costa não vai lá cortar a corda. Ele vai simplesmente virar as costas e deixar o Roger se enforcar. Porque nesse mundo é assim que funciona. E aí, você gostou do jogo do São Paulo ontem? Quero saber a sua opinião. O que você achou do São Paulo ontem? Deixa nos comentários aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pressão, pressão mesmo com vitória. Quando começa assim, é difícil as coisas acontecerem. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Forte abraço, valeu demais. Tchau. E vamos São Paulo. Meu Deus, pressão dois. Os caras não empataram porque são ruins de bola.